Graça e paz, irmãos. Amém? Meus irmãos, nesse mês de março, além do Dia da Esposa do Pastor também, é o período de campanha de missões mundiais, né? A gente já está vendo como é que está a igreja, nós temos nossos alvos, a nossa meta. Isso está no calendário da Convenção Batista Brasileira. E nós temos esse tema esse ano: Viva a Compaixão. Viva a Compaixão. E a divisa está lá em Gálatas 2:20, aonde o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A importância de missões que está no coração de Jesus. As últimas palavras no livro de Mateus, de Jesus, é dando uma ordem para que a igreja vá, para que a igreja faça, para que a igreja ensine e para que a igreja batize, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandamento. E eu gostaria de falar desse tema nessa noite: a grande comissão. A missão da igreja continua. A grande comissão, a missão da igreja continua. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, segundo a Jesus, capítulo 28, dos versos 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. São breves versículos, eu gostaria de ler e que a amada igreja acompanhasse a leitura. E aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Os visitantes, sintam-se em casa, em nome de Jesus. Sintam-se abraçados pela igreja do Senhor. Mateus 28, do 18 ao 20. O tema: a grande comissão, a missão da igreja continua. Eu gostaria de ler e que a amada igreja me acompanhasse na leitura. Mateus 28, do 18 ao 20. Amém? Amém? Amém. Vamos lá, a palavra de Deus diz: a grande comissão, versículo 18. Jesus, aproximando-se-lhe, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco até que eu venha. As promessas de Jesus, para nós entendermos o quadro maior da grande comissão, nós temos que visitar o que os três evangelistas disseram: Mateus, Marcos e Lucas. Quando nós lemos aqui no versículo 28, 19, ele vai dizer: ide. Eu gosto do ide, né? Ide, vírgula, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Lá em Marcos 16:15, Marcos já diz assim: e disse-lhes, isso tudo palavras do Senhor, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos 16:15 disse: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Lucas, para a gente pegar o quadro da grande comissão, o quadro maior, para que possamos entender que a grande comissão continua, a missão da igreja continua. Lucas 24:47, Lucas 24:47, que diz: e disse-lhes, Lucas 24:47, e em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando em Jerusalém.
E o quadro é fechado, para que a igreja possa entender. O quadro é fechado com o médico Lucas, com o evangelista Lucas, em Atos 1:8. Para a igreja entender. Quando você pega esses 4 textos, você vai entender o quadro maior. Atos 1:8. Atos dos Apóstolos 1:8, que diz: mas vocês receberão poder, ao descer sobre vós ou sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês receberão poder. Qual o contexto quando nós voltamos para a grande comissão de Mateus 28? Para a gente entender o contexto que Jesus estava. Era um contexto, no capítulo 28, era um contexto de condenação. Jesus tinha sido condenado injustamente. Jesus tinha sido morto, sepultado, mas ele venceu o último inimigo. A morte foi vencida. Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, vitoriosamente, e deixou a grande comissão, o último inimigo. E agora já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A vitória sobre a morte e a vitória do povo de Deus, com as garantias que o povo de Deus tem. Está claro, visível, audível aos olhos, aos ouvidos e ao coração, à mente. Qual é a missão da igreja? Nós pegamos agora o quadro maior, os 4 textos que nos dá o comissionamento. Mas a pergunta que fica, a primeira para a igreja é: a grande comissão ou a grande omissão? De que lado nós estamos? A grande comissão ou a grande omissão? Pensemos nessa noite, que nós possamos pensar nessa noite: a grande comissão ou a grande omissão? Uma igreja que faz missões é uma igreja que adora. O contexto está aqui, no versículo 17. Esses homens, antes de partirem para fazer a missão do Senhor, eles adoraram ao Senhor. No versículo 17, olha o que é que ele diz: e quando viram Jesus, o adoraram. Adoração e missão, missão e adoração. Uma igreja que cumpre a grande comissão é uma igreja que adora. Nós estamos sendo adoradores que adoram Jesus em espírito e em verdade? Essa é a pergunta, missão e adoração. Você pode me perguntar: o que pregamos na grande comissão? O que anunciamos na grande comissão? Nós anunciamos o evangelho da salvação. Nós pregamos Jesus vivo, não Jesus morto. A grande comissão é a boa notícia que Jesus pagou o preço dos seus pecados na cruz do Calvário. É isso que falamos, é isso que anunciamos. A boa notícia não é sobre prosperidade, a boa notícia não é sobre poder, a boa notícia não é sobre status pessoal, social ou ministerial, mas a boa notícia é sobre Cristo, sobre a vitória sobre a morte. É isso que a igreja prega. O evangelho da salvação. O evangelho é sobre uma pessoa. A boa notícia é sobre uma pessoa, é sobre Cristo. A grande comissão ou a grande omissão? Para que nós possamos pensar nessa noite. Para que nós possamos pensar nessa noite. Qual o método que a igreja usa? Qual o método que Cristo usa? O método que Cristo usa é a igreja do Senhor. E o meio é Ele mesmo. O método é a igreja. A igreja, por quê? Porque Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Se eu não for, quem irá? A grande comissão ou a grande omissão? Se eu não for, quem irá?
Se eu não for, quem irá? Jesus deixou o método é a igreja, mas o meio é Ele próprio, porque Ele é o Salvador. A igreja é quem vai, a igreja tem que descobrir que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós temos que soltar o leão está enjaulado, mas nós temos que soltar, nós temos que falar. É tempo de agir, igreja do Senhor. O tempo é hoje, o tempo é agora, igreja do Senhor. É tempo de falar, é tempo de anunciar. Todos os evangelistas falaram sobre a grande comissão. As últimas palavras do nosso Senhor e Salvador no livro de Mateus são as mais importantes. E essas foram as últimas palavras para a igreja do Senhor. Os campos estão preparados, os campos estão brancos. É tempo de colher, é tempo de ceifar, é tempo de falar, é tempo de anunciar e é tempo de pregar o evangelho da salvação. A grande comissão envolve toda a igreja. Não é só uns ou outros, mas a grande comissão envolve toda a igreja. O propósito de Deus é o evangelho todo, para toda a igreja, em todo o mundo e para toda criatura. Todos. Você foi alistado, meu irmão, para uma guerra. Você foi alistado para a maior missão da sua vida. Não só alistado para a guerra lá na Ucrânia, mas você foi alistado para a maior missão da sua vida, para a maior tragédia que aconteceu na história da humanidade, que foi a queda do homem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe tragédia maior, e essa tragédia não é temporária, essa tragédia é eterna. Vocês foram alistados para serem pescadores de homens, para anunciar, para pregar o evangelho da salvação. E você é comissionado por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a autoridade daquele que comissiona. Olha o que é que ele diz no versículo 18, o próprio Senhor, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Algumas versões diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Você é comissionado pelo aquele que tem autoridade e poder, autoridade vindo do céu, autoridade vindo do alto. É desse poder que você vai, e receberá um poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Nós vamos no poder. Esta é a declaração, esta é a ordem de quem tem autoridade, de quem tem competência. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é Deus, por isso ele lhe comissiona, por isso ele lhe chama. E isso já tem algumas implicações e aplicações diretas para nós. Essa é a primeira. A vitória, essa é a primeira. A condição básica para a vitória é sabermos que o nosso Deus é a autoridade maior, tanto lá em cima como aqui embaixo. É Ele que chama e que prepara. É Ele que chama e que manda você ir. Aí agora você tem poder de enfrentar os inimigos, de enfrentar as circunstâncias, de não temer, não temeremos, de não vacilar, não vacilaremos, de não retroceder, não retrocederemos, porque nós estamos comissionados pelo aquele que tem autoridade e poder, e nós temos que estar preparados, como aqueles valentes de Davi, os gaditas, os 11 valentes de Davi, preparados. Está lá em 1 Crônicas, os valentes de Davi, da tribo de Gade,
homens valentes, homens de guerra, preparados com a espada na mão. E nós preparados agora com a Bíblia na mão. O rosto deles era rosto como de leão, preparados para a batalha. O escritor de Crônicas vai dizer que o menor, o mais novo, valia por 100, e o maior, o mais velho, valia por 1000. Você foi chamado para participar dessa guerra, na autoridade de Jesus. Qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo tem que ser respeitada e obedecida. A ordem está clara. A ordem é para hoje. A ordem é para agora e para amanhã e até que Ele venha. A ordem de fazer discípulos. Esse é o cerne da grande comissão. Versículo 19, é o que ele diz. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no versículo 19: portanto, ide, ou vão por todo o mundo. Ide. Essa ordem de Jesus aqui é continuamente. Não é só indo, mas é indo e fazendo, fazendo discípulos. Jesus nos chamou não para fazermos fãs, não. Jesus nos chamou não para nós fazermos admiradores, não. Jesus nos chamou para fazermos discípulos de Cristo. Jesus não mandou você somente evangelizar e ganhar almas, não. Mas Jesus mandou você acolher os bebês espirituais, os novos convertidos, aqueles que estão chegando na igreja. Ele quer discípulos. Jesus mandou não apenas recrutar pessoas e encher a igreja. Ele quer convertidos maduros espiritualmente dentro da igreja. Ele quer discípulos que façam discípulos. É isso que Jesus quer. Jesus quer discípulo. Discípulo é um seguidor de Cristo. E agora nós fazemos do seu reino a pérola de grande valor. Nós renunciamos o velho homem para viver o amor de Cristo. Nós agora guardamos a sua palavra no nosso coração. Muitas igrejas estão cheias, mas é muita adesão e pouca conversão no meio evangélico. Grande ajuntamento e pouco quebrantamento no meio evangélico. Igrejas cheias, mas vazias de Deus. Grandes multidões querendo bênção, mas não querem um Deus da bênção. São religiosos. Os discípulos de Cristo têm que fazer isso aqui. Viva a compaixão. Se colocar no lugar dos outros. Seu papel é amar como Cristo amou. Seu papel é ter compaixão. Seu papel é dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que ter amor por almas que estão sendo perdidas, pelos abatidos dentro da igreja, pelos abatidos fora da igreja. Você tem que ter misericórdia e compaixão pelos bebês espirituais que estão chegando, os novos convertidos. Você tem que amar como Cristo amou, encorajar os jovens a pregar, a anunciar o evangelho da salvação e respeitar os mais velhos, os idosos. A grande comissão é por completo, ela não vem pela metade, ela é completa. E o alcance é todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações, versículo 19. O mandamento é para ir em todos os lugares, nações e etnias, aonde tiver um idioma diferente, aonde estiver uma língua e idioma, Deus tem alguém lá. E nós temos que ir, nós temos que falar, nós temos que anunciar, chamados para fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A promessa é desde Gênesis.
Deus diz a Abraão: através de ti nascerá uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é que Deus está dizendo? Que Deus tem pessoa em todos os lugares. Deus tem pessoas em todos os lugares. Nós temos que continuar pregando, anunciando e falando o evangelho da salvação. Em Gênesis, Deus diz também, Gênesis 5, Deus diz que comprou com o seu sangue do seu filho os que procedem de toda língua, raça e povos. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que tem pessoas em todos os lugares. Por isso a urgência de pregar o evangelho da salvação. Às vezes a leitura de Atos 1:8 é errada. E receberão poder sobre vós ao descer o Espírito Santo de Deus, mas serão minhas testemunhas, ao mesmo tempo, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Não é só em Jerusalém, mas é o exemplo, Araripina, Pernambuco, Brasil e mundo, é ao mesmo tempo, tanto aqui como lá como aqui, ao mesmo tempo. Não é só aqui e lá, mas é ao mesmo tempo. Essa é a grande comissão, em todos os lugares, ao mesmo tempo, aonde você estiver. Por isso que a grande comissão envolve integração. Batizando-os, os novos convertidos vêm, para que nós possamos amar. Não é pelo só ide, não é só ir. Olha o que é que ele diz: vão, façam, batizem e ensine. É completo. A igreja é importante nesse papel, porque não existe crente isolado, não existe crente fora da igreja, não existe ovelha fora do rebanho, não. Juntos, indo como igreja do Senhor, ao mesmo tempo. Por isso envolve o ensino, ensinando-os. Versículo 20, olha o começo do versículo 20. Ele diz, palavras do nosso Senhor Jesus, ele diz, ensinando-os, logo no começo, ensinando-os, ensinando os novos convertidos, aqueles que chegam, e ensinando os imaturos espiritualmente que tem dentro da igreja. Ensinando-os do que chega ao da melhor idade, ensinando-os, mas abraçando os bebês espirituais, ensinando-os, ensinando o que Jesus mandou. Não se trata de ensinar encheologia. Eu estou me enchendo e não transmito nada. Como é que eu vou me encher e não vou transmitir? Você não está cumprindo a grande comissão. Não é modismo. Não é modismo, não são tradições humanas, não é um legalismo que você coloca nas costas do novo convertido que ele não pode levar, ou de um idoso espiritual que ele não consegue levar. Não é isso. É falar sobre todos os desígnios de Deus. Por isso que o pastor vem falando aqui, o preço e o custo do discipulado, ensinando-os. É um mandamento. O verbo está no gerúndio, continuamente, ensinando todas as coisas. Ele diz no versículo 20, todas as coisas, não só as coisas agradáveis ao meu ego, ao meu eu, mas ensinando toda a verdade de Deus, toda a verdade da palavra de Deus. Nós damos o leite espiritual aos bebês, mas nós damos alimento sólido aos mais velhos dentro da igreja. Essa é a grande comissão. Você tem que olhar o quadro maior. Não só é ide, façam, ensinem e batize. É por completo o chamado. A igreja tem que entender o seu papel, ensinando-os a guardar, ensinando-os todas as coisas, ensinando a guardar. Versículo 20. A guardar o quê?
só guardar dentro do coração, acumular, acumular e acumular, não. Mas guardar aqui é obedecer os seus desígnios. Os discípulos hoje querem se encher, mas não querem obedecer. Querem conhecer, mas não querem obedecer. Querem conhecer, mas não querem viver. Aí fica difícil. Ensinando-os a guardar. A guardar não é eu me encher para eu não repassar. O que é que adianta? O que é que adianta? Por isso que Jesus diz no versículo 18, ele diz que toda autoridade nos foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O diabo não tem autoridade. Ele é sagaz, sim. Ele é ardiloso, sim. O poder do diabo foi tirado na cruz, está lá em Colossenses. Ele foi despojado. O diabo não tem poder nem no inferno. O que é que Apocalipse 1:8 diz? As chaves do inferno estão na minha mão. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Não prevalecerão. E como elas não prevalecerão quando eu prego o Evangelho? Quanto mais pregamos o Evangelho, mais saqueamos. O que existe é ainda a sagacidade. Por isso nós temos que estar preparados. O Evangelho vai prevalecer quando a igreja despertar e continuar anunciando a palavra de Deus. Ele é sagaz, sim. Sagaz. Eu contei uma história com E minúsculo no Moraes. Quinta-feira. É uma ilustração para a gente entender a sagacidade de Satanás, mas também o coração perverso do homem. Conta-se uma história que um vizinho de um fazendeiro ia passando e amarrou seu cavalo lá. O diabo foi lá e soltou o cavalo. O cavalo entrou na cerca do fazendeiro, quebrou a cerca do fazendeiro e bagunçou a fazenda do fazendeiro. O fazendeiro matou o cavalo. O dono do cavalo matou o fazendeiro. A esposa do dono do fazendeiro matou o dono do cavalo. O filho do fazendeiro foi lá e matou a mulher. Os vizinhos ficaram irados, cheios de cólera. Foram lá e mataram a criança, o menino que tinha matado a mulher. Depois eles, enfurecidos, foram até Satanás e disseram: por que você fez tudo isso? Satanás olhou para ele e disse: eu só soltei o cavalo. O problema às vezes é o nosso coração. O problema às vezes são as nossas inclinações, não deixando de lado a sagacidade de Satanás. Ele é sagaz. Às vezes ele faz coisas pequenas e o coração doente do homem faz o pior. As nossas inclinações pecaminosas, as nossas inclinações doentes para fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Mas o que nos sustenta nessa caminhada são as suas promessas. O que ele diz no final do versículo 20: a presença de Deus. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco todos os dias até que eu venha. Ele está conosco. A presença de Deus é contínua em nossas vidas. Ele não nos desampara, meus irmãos. Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Como diz o escritor de Hebreus, nunca deixará. Ele é como aquela sombra que anda à nossa direita. Ele não dormita, ele não dorme, ele é o guarda de Israel. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Os planos de Deus serão cumpridos em tua vida, meu irmão. Continue pregando o evangelho da salvação. Não importa a situação que você esteja,
Continue firme, firme no Senhor. Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco hoje, no presente e amanhã, no porvir, todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Não é por acaso que você está aqui nessa noite. A grande comissão, a grande omissão. De que lado nós estamos? Fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Nós estamos cumprindo o que o Rei soberano está nos mandando. É uma ordem. Cabe a você obedecer ou não. A grande comissão ou a grande omissão. De que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Eu encerro com algumas conclusões e aplicações. A primeira é para a igreja. A primeira é para a igreja. Você tem feito discípulos? Interrogação. Segundo, você tem buscado os perdidos? Interrogação. Você tem sido ministro ou ministra da reconciliação? Interrogação. É para você mesmo que está me olhando. Você tem gerado filhos espirituais? Interrogação. Você tem ganhado pessoas para Cristo no poder do Espírito Santo? Interrogação. É para você pensar nessa noite. A grande comissão ou a grande omissão? A minha intenção é essa, que você fique pensante mesmo, que você pense, que você analise sua vida. Há tempo de recomeçar. Deus não importa o que você fez até hoje, 8:05. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. A grande comissão ou a grande omissão? Continuaremos igual nós estamos, feito um poste, parados, para que nós possamos pensar. Para você que nos visita nessa noite, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só há um caminho para chegar no céu, é através do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Você nessa noite teve a oportunidade de ouvir o Evangelho da salvação, de saber que a grande comissão é sobre uma pessoa, que nós pregamos na grande comissão Jesus Cristo vivo, que pode lhe conduzir para o céu. Isso é para você. E que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Que essa palavra possa fazer morada no seu coração, que você possa se arrepender, crer e confessá-lo como Senhor e Salvador da vida dele. Não existe outro caminho, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E eu encerro para toda a igreja, nos colocando dentro da igreja, dentro daqueles que nos visitam. Só há dois caminhos, o largo e o estreito, o caminho de vida e o caminho de morte. O que nós estamos procurando? O que nós estamos fazendo? Qual caminho nós estamos seguindo? O caminho da retidão ou o caminho da condenação? Nós mostraremos as nossas mãos quando chegarmos lá. A nossa dívida foi paga, mas nós mostraremos as nossas mãos. A grande comissão, a grande omissão. É uma escolha sua nessa noite. É uma escolha sua nessa noite. Só há duas portas: a porta da salvação ou a porta da condenação. A grande comissão ou a grande omissão. É para a igreja pensar nisso. Só há duas portas: a que salva você através do que Cristo fez e a da perdição. Dois destinos: a bem-aventurança eterna
ou a maldição eterna no lago de enxofre? A grande comissão ou a grande omissão? Está sobre a mesa hoje, Igreja do Senhor. Está colocado para você que nos visita nessa noite. O escritor da lista de Schindler disse: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Que nós possamos ir atrás delas, porque é o método que Jesus usa. A sua igreja, a igreja do Senhor. Ele usa a sua igreja aonde eu estiver. Aonde eu estiver. O papel não é só do pastor. O papel não é só dos missionários. O papel não é só dos líderes. Ovelhas geram ovelhas. O papel é seu. O papel é meu. O papel é dos líderes. O papel é do pastor. O papel é de cada um dos que estão aqui. E para você que nos visita mais uma vez, é a oportunidade nessa noite de você vir até Jesus, entregar a sua vida, rendido, remido. Não importa o que você fez, Ele lança tudo no mar do esquecimento. É uma nova vida. Nova vida. Através dessa comissão que Ele deixou para a igreja pregar. O rei está voltando. A trombeta está tocando. Vamos cantar, né, Daniela? Sem ensaiar. É pegadinha. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus, porque Ele deixou a sua igreja para pregar o evangelho da salvação. Que nós possamos cumprir a grande comissão. Aquele que se envergonhar de mim naquele dia, eu me envergonharei dele. Não tem desculpas. Somos indesculpáveis. Missões nasceu no coração de Deus desde a eternidade. E você é recebido hoje, meu amado visitante. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, ó Pai Santo, nessa noite, agradecidos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor bendito que nos alcançou, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ó Deus, pelo teu cuidado na vida do teu povo, que nós possamos nesse mês de missões mundiais, ó Deus, atingir as metas, mas principalmente as metas espirituais. Que tu possa, ó Deus, suprir a necessidade daqueles que estão no campo de batalha, porque é uma batalha. Lembrando que toda a igreja foi alistada para essa batalha, até que o Senhor venha. Ó igreja do Senhor, que a igreja possa estar despertando, porque os dias são difíceis, e há muitos lá fora que precisam ouvir a palavra da reconciliação, e nós somos ministros teus, ó Deus, ministros da reconciliação. Tu deixou a tua igreja aqui como agência viva aqui na terra. Nós não podemos ser omissos. Não é a grande omissão, ó Deus, mas a grande comissão. Que nós possamos ir fazer discípulos aonde nós estivermos, ó Deus. Falarmos do teu evangelho, falarmos do teu amor doce e salvador. Teu amor, ó Deus, que nos traz, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma, que muda o nosso caráter, que muda a nossa mente, que nos traz para perto de Ti. Ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que nos visitam nessa noite, que Tu possa estar fazendo morada nos corações dele, entrando com bênçãos de salvação, penetrando, que o Espírito Santo de Deus possa convencê-los nessa noite. Ó Deus Todo-Poderoso, do pecado, da justiça e do juízo. O papel, o método que Tu nos dá é a Tua igreja. O meio é o Senhor mesmo. Nós não falamos sobre nós, mas nós falamos sobre Ti. Que Tu é o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso Redentor,
que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Nós estávamos a caminho do inferno, mas um dia o Senhor marcou um encontro conosco, e hoje pode ser o encontro, noite de salvação, na vida daqueles que estão, ó Deus, frios espiritualmente. Renova com teu poder, ó Deus, que é o Espírito Santo de Deus, para que a tua igreja possa estar cheia do Espírito Santo de Deus, para que a tua igreja possa impactar, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar consolando os abatidos, levantando os cansados, colocando de pé os oprimidos. Tu é um Deus que levanta, tu é um Deus que cura, tu é um Deus que transforma, tu é um Deus que continua fazendo, tu é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, o começo e o fim, o alfa e o ômega. Tu é o justo juiz, tu és o rei da glória, imortal, invisível, mas real. Ó Deus, quão pecadores nós somos, quão pequenos nós somos, quanta omissão. Ó Deus, prepara a tua igreja, que a tua igreja esteja revestida com a tua armadura, prontos para a batalha, com a espada na mão, com a Bíblia na mão, uma igreja vivificada, cheios do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, traz de volta, Deus, aqueles que estão perdidos, as tuas ovelhas que estão desgarradas, as tuas ovelhas que estão fora do teu aprisco. Traz, Senhor, de volta, porque o cair é do homem, só quem pode levantar novamente é o Senhor, o guarda de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que luta pela sua igreja. A luta não é nossa, mas a luta é do Senhor. E nós nos colocamos de noite, nessa noite, rendidos ao Senhor, baixos como o chão, entregues ao Senhor, para que o Senhor possa purificar as nossas vidas, tirar as mazelas que ainda existem. Porque às vezes, é como a irmã disse, é uma palavra de confronto, mas às vezes o crente sai afrontado. Ó Deus Todo-Poderoso, que seja verdadeiramente uma palavra de confrontação, sabendo que não é a grande omissão, mas a grande comissão deixada por ti. Tu nos deixa todas as garantias, ó Deus, no teu texto que foi lido. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que nos visitam nessa noite, Deus, que tu possa entrar com bênção de salvação, que eles possam sentir o ardor do teu Espírito e se render aos teus pés, rendidos aos teus pés, e a tua igreja, ó Deus, revigorada, cheia do Espírito Santo de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces bênçãos e consolações do Santo Espírito estejam conosco não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com oração silenciosa, a igreja se despede. Aquele que entendeu, que está visitando a igreja, depois, se quiser nos procurar, se rendendo ao Senhor, nós estamos por aqui, eu e pastor Hélio. O chamado é para você participar dessa grande comissão.